Sejam muito bem-vindos. Quero saudar também a todos que estão nos assistindo ao vivo. Uma transmissão simultânea para o planeta todo pela internet. Também os que estão ligados a nós pela transmissão ao vivo da Rádio 92.3, os que ouvem a rádio aqui no Maranhão e aqueles que a ouvem pela internet em todo o mundo. Eu também os saúdo com graça e paz. Esta noite é uma noite muito preciosa para nós. É a noite em que celebramos a morte e a ressurreição de nosso Senhor. É o nosso domingo eucarístico, o tempo em que vamos comer do Senhor e beber do seu sangue. Portanto, sejam todos vocês bem-vindos à mesa do Rei esta noite. Queridos, eu dei um tema para a mensagem de hoje. Chamei esta mensagem de Vencendo no Deserto. Vencendo no Deserto. Eu quero começar fazendo uma leitura breve de um texto que está no livro do profeta Oséias. Pelo menos um fragmento desse texto, no capítulo 9, versículo 10, o Senhor diz assim: Ah, Israel, eu me lembro tão bem daqueles primeiros dias, quando eu os guiei pelo deserto. Foi como encontrar uvas no deserto. Seu amor era delicioso, como os primeiros figos que nascem no verão. Eu quero pontuar aqui a minha leitura. O texto continua, mas eu quero usar só este fragmento. Meu filho, pode me ajudar aqui com esse ar-condicionado, chegando um pouquinho mais perto, que eu estou derretendo já. O que me impressiona nessa fala de Deus é que Deus se lembra com nitidez de um tempo em que Israel foi encontrado por ele no deserto. E ele diz: foi como ter encontrado uvas no deserto. Era delicioso o amor de vocês. Me parece uma fala saudosista de um Deus que ama Israel e sente saudade de um tempo. É incrível que quando ele fala de ter encontrado Israel como uvas no deserto, eu estava lendo um artigo sobre vinhos e lia a fala de um produtor de uvas, e ele dizia que quanto mais quanto mais árido é o terreno, quanto maior a dificuldade da parreira encontrar um solo ou no solo recursos para nutrir a sua raiz e as uvas, mais doces serão as uvas. É que nem sempre os desertos vão nos apodrecer, nos azedar. Um deserto pode também nos tornar pessoas melhores, mais doces. Há momentos pelos quais nós passamos que a dor pode gerar coisas boas na nossa vida. Eu não sou masoquista, nunca fui. Eu tenho um comportamento mental razoavelmente saudável nessa questão. Mas eu tenho a clareza, porque eu também conheço pessoas que melhoraram muito depois que sofreram. Sabe por que se humanizaram?
elas eram tais quais os intocáveis. E a passagem por um deserto pode nos mostrar como nós somos humanos. E quando nós nos tornamos legitimamente humanos, nós nos tornamos mais amáveis, mais tolerantes, mais receptivos. Tem uma igreja viva aqui essa noite. Estão entendendo com clareza o que eu estou te dizendo, não é? Deus se lembra daquele tempo, porque mesmo no meio de um deserto havia um Israel doce, sensível ao toque da sua fala, um Israel afável, que agora já não está mais ali. Na continuidade do texto, aquele Israel que estava ali já não está mais, se perdeu em algum momento da vida. E eu quero esta noite falar um pouco para você de um assunto que eu já tenho tratado, mas eu não consegui pensar em outra coisa hoje. E me desculpe se de alguma forma me tornarei repetitivo, mas há filmes que eu vejo 3, 4, 5 vezes. Esta semana mesmo eu vi Pearl Harbor pela enésima vez. E sempre aprendo. Meu coração é o coração de um aprendiz, de um discípulo. E eu espero que eu encontre bons corações essa noite aqui. A minha questão essa noite está naquele binômio. O primeiro Adão, que fracassa na abundância e na riqueza do paraíso, e o último Adão obtém sucesso e êxito na escassez do deserto. O que levou o primeiro Adão a fracassar no paraíso, diante de todas as condições presentes para ele ser o homem mais exitoso desse planeta? Deus o chama para participar da ordem planetária e ele fracassa. E o que é que fez Jesus Cristo, chamado por São Paulo, o apóstolo, de o último Adão, ter tanto sucesso no meio da escassez do deserto? Isso tem gerado uma atividade intensa no meu coração, porque eu quero saber o segredo. Eu preciso entender o que movia o interior deste homem que é vitorioso no deserto, porque por alguns eu tenho passado, e muitos dos meus amigos também passam, pelo deserto da saúde, pelo deserto financeiro, pelo deserto sentimental, pelo deserto emocional, pela escassez financeira, por uma crise existencial que se assemelha muito mais ao inferno do que ao deserto. Como lograr êxito quando o ambiente não é propício? Como me tornar vitorioso quando não tem nada que aponte, nenhum vetor indicativo de que eu possa ter sucesso naquele lugar? Isso me interessa. E eu comecei a estudar um pouco sobre este assunto. E eu acho que de forma um pouco mais amadurecida, eu tenho um segredo mais claro para te contar esta noite. Você gosta de segredos? Nem parece, com tanto entusiasmo assim. Não, eu já entendi, tudo bem, ser discreto. Só os segredos que são bons para você, né? Você não quer saber da vida dos outros, né? Mas eu quero saber da vida deste homem, chamado Jesus. Foi extremamente exitoso sobre a face da terra. Quero pedir a você que abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 11.
Este momento é o momento do batismo de Jesus, tudo bem? Só estou contextualizando para você saber do que é que nós estamos tratando objetivamente nesse versículo, sem ter que fazer uma leitura muito extensa. Então, nós estamos no Rio Jordão, lá no deserto da Judéia, onde João o Batista realizava batismos. E nesse momento, ele está batizando seu primo. Ele era o Elias precursor do Messias Jesus. E ele está batizando neste exato momento Jesus, o filho de Maria. Quando uma experiência sobrenatural vem sobre aquela região, no meio do deserto da Judéia, e diz assim: uma voz dos céus disse: você é meu filho amado, você é a minha alegria. Ponto. Você é o meu filho amado, você é a minha alegria. Essa foi uma voz que rompeu o céu, e quem estava naquela região ouviu essa voz. Era o pai aprovando o filho. Era como uma relação doméstica entre um pai e seu filho, cujo pai estava aprovando a vida do filho, incentivando o filho, declarando e anunciando, para que o ouvido dele e o ouvido daqueles que estavam ali fossem invadidos por esta fala: você é o meu filho amado, você é a minha alegria. Quero dar um salto no livro de Marcos ainda. Eu preciso desses dois textos, capítulo 9, versículo 7. Por favor, vamos lá. Capítulo 9, versículo 7. Esse é um outro momento. Um momento sublime. Jesus, alguns dos seus discípulos, têm uma experiência sobrenatural. Eles estão no topo da montanha, quando de repente aquela montanha é invadida por uma luz. E aquela noite é uma noite diferente. A montanha se torna luminosa no topo dela. Quando os discípulos percebem, lá estão Moisés e Elias. Para vocês que não conhecem absolutamente nada da história bíblica, Moisés e Elias já não existiam há centenas de anos atrás. Estamos falando de dois personagens da história, mas que são eles os dois maiores representantes da antiga aliança. Moisés é o grande orquestrador da lei do decálogo dos judeus. Moisés era o representante da lei, aquele que Deus havia dado a ele as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos. Ele era o grande legislador de Israel. Israel estava debaixo da orientação de 10 mandamentos e 613 preceitos. Ele era o legislador, o representante da nação de Israel. E ao lado dele estava Elias. Quem era Elias? Elias é o profeta mais notável, é o profeta mais importante para o mundo dos judeus.
Ele também, naquela teofania, naquela aparição, está no topo da montanha, a montanha brilhando. Aí Pedro tem uma ideia. Pedro diz: Senhor, se tu quiseres, nós podemos já fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Eu olho para essa fala de Pedro e me sensibiliza um pouco. É que na presença de toda aquela glória, Pedro até se esquece dele e dos seus amigos. Ele se lembra que Moisés, Elias e Jesus estão ali. E o que ele quer é proteger os 3. Ele nem se lembra de que ele faz parte daquela experiência. Tamanho é o impacto. Naquele momento, mais uma vez, e o texto que nós lemos diz assim, 9:7. Mas quando ele ainda falava essas palavras, uma nuvem os cobriu, e uma voz vinda da nuvem disse: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. A fala é meio parecida. Na primeira fala, Marcos diz que o pai fala para o filho. O pai aprova o filho. Na segunda fala, o pai torna pública esta aprovação. Ele autentica a presença do filho. Ele o aprova diante de Moisés, diante de Elias, diante dos seus discípulos. Era a aprovação do pai pública para a vida daquele homem. Esses 2 textos, e agora eu quero entrar dentro do deserto. Você se lembra que na primeira fala que o pai diz para ele: Você é o meu filho amado, eu tenho muita alegria em você. Sabe qual é o segundo capítulo dessa história? O Espírito Santo leva Jesus ao deserto. Ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Deserto não é coisa de diabo na sua vida, é coisa de Deus na sua vida para melhorar a tua história. O primeiro segredo que você precisa aprender é que deserto não existe para destruir profeta, mas para aperfeiçoá-lo e melhorá-lo. Nos desertos nós nos tornaremos pessoas melhores. Quando o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser tentado, Jesus está 40 dias sem comer. Qual era a sua maior necessidade? Comida. Naquele momento, aquele personagem inominável, propositadamente não quero trazer o nome para dentro dessa reunião para não contaminar os ares. Ele, voltando-se para Jesus, lhe diz: Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E eu tenho perguntado: Jesus podia transformar pedras em pães? Não, a resposta deve ser um pouco mais pensada. A resposta deveria ser: poder para isso ele tinha, mas ele não podia. Ele tinha autoridade e poder para transformar a pedra em pão, mas ele não podia fazer isto. Havia uma jornada a ser percorrida, um alvo a ser alcançado. É que pessoas aprovadas em casa não viverão pela provocação. Diga ai. Se você entendeu, diga mais uma vez. É que quando as pessoas são aprovadas dentro de casa,
elas não são seduzidas pela provocação. As respostas delas estarão alinhadas com o propósito da sua vida. Jesus tinha fome e poder para transformar pedra em pães. E por que é que ele não cede à necessidade que ele tem, nem cede à provocação? Duas coisas estão acontecendo. Ele tem necessidade de comer, e ele tem poder para transformar pedra em pão. Ele nem vai ceder às necessidades que ele tem, nem vai ceder à provocação de transformar pedra em pão. Há coisas na minha vida e na sua vida que o nosso futuro vai depender da decisão que nós vamos tomar ali, naquele momento determinado. Nossas decisões, elas vão determinar o nosso futuro, gente. Há coisas que você vai ser provocado para fazer, tomar uma decisão alinhada com a sua natureza humana. E você precisa tomar uma decisão baseada na natureza divina que agora mora dentro de você. Eu posso pensar e imaginar que na hora que a criatura indesejável provoca Jesus, quando ele diz: se tu és filho de Deus, eu posso imaginar que momentos atrás entrou pelo ouvido de Jesus e continuou reverberando sobre toda a sua vida emocional e sobre toda a sua vida psíquica: você é o meu filho amado, e eu me alegro muito em você. Vem aquela criatura perguntar: se tu és filho de Deus? Se tu és. Ele havia acabado de ser aprovado pelo Pai. Sabe, gente, filhos que são aprovados pelos seus pais, dificilmente eles vão dar errado na vida. Você precisa ser um agente transformador da vida de seus filhos. Não só seus filhos, mas as pessoas com as quais você se relaciona. Há mulheres que nunca recebem uma palavra de aprovação de seus maridos. Corta o cabelo, pinta o bico, pinta os lábios, dá um tapa no visu, e o cara não está nem aí. Se você não aprovar sua mulher, alguém na rua vai aprová-la. E Deus te livre dele prová-la. Olha a dica que seu pastor está lhe dando, hein? Você bem que podia dizer graças a Deus. Eu tenho conhecido tanta gente que está se perdendo na vida, gente. Gente que nasceu para dar certo, mas que está dando errado. Tem todas as condições do mundo para dar certo, mas está dando errado. Porque não tem uma voz, uma dialética interna que conduza a sua vida. Não tem um discurso de afirmação. Não tem uma fala que empurra esse menino para frente. Há pais que nunca estão satisfeitos, nem com 7 do garoto, nem com 8 do garoto. Eu já ouvi pais olhando para os meninos e dizendo assim: 8? Essa é a nota que você me apresenta? Você não trabalha, seu vagabundo. Chame seu filho de vagabundo. Um dia ele acredita nisso e você vai perder as rédeas da tua relação com ele. Para você dar certo na rua, muitas vezes é necessário você dar certo em casa. Eu tenho visto um monte de homem que tem potencial para vencer, que está preparado para se dar bem na vida, mas tem gente em casa que não coopera, que puxa para trás, que ofende, que reduz, que enferma, que adoece.
Pessoas que estão dando certo na vida tem como agente facilitador. Então não estou colocando uma regra absoluta, mas terá como agente facilitador alguém que está em casa dizendo: filhinho, meu amor, estou orando por você. Está difícil, mas vai dar certo. Sabe por que eu me sinto bem sucedido naquilo que eu faço na minha vida? Me sinto mesmo bem sucedido no que eu faço na vida. Sabe por que eu me sinto assim? Porque eu tinha muitas coisas para dar errado, mas eu tive uma mãe que orava por mim e nunca tinha uma palavra de censura para a minha vida, sempre me apoiava. Quando eu me casei com uma mulher que me apoia o tempo inteiro. Todos vocês podem não acreditar em mim, isso não me move, não me arranca lágrimas, mas aquela mulher que está ali, ó, bem ali, a aprovação e a reprovação dela muda a minha vida. Eu me sinto feliz e em paz, porque o que eu falo aqui tem a aprovação dela, porque ela me apoia o tempo inteiro. Nem sempre foi fácil, sabe? Nem sempre foi fácil. Tantos obstáculos e dificuldades, eu achava que ia dar errado. Necessidade financeira, mas ela dizia assim: meu amor, vamos orar, porque um milagre pode acontecer. Milagres aconteceram porque eu não recalcitrei. Tinha uma mulher que me aprovava dentro de casa. A nossa aprovação doméstica pode garantir o nosso sucesso no octógono, na luta, na batalha, nas desventuras da vida. Você pode chorar hoje, mas se você for uma pessoa aprovada, você vai se levantar tantas vezes quantas forem necessárias. Você não permanecerá prostrado. Tem alguém torcendo por você. Jesus, quando enfrenta aquela situação, a voz do Pai ainda está dentro dele. Queridos, há coisas que eu deixei de errar na vida, porque tinha uma voz dentro de mim, dizendo: eu confio em você, você vai dar certo. Muitos erros foram evitados por causa de uma palavra de aprovação. Quando eu olho para o primeiro Adão, eu olho para um homem que cedeu à pressão das necessidades. A primeira delas, e a mais contundente para mim, foi a necessidade de agradar sua mulher. Não é que fazer o gosto de nossas mulheres seja uma coisa errada, mas naquele momento era. Naquela situação específica, sim. É que Adão, naquele momento, ele foi seduzido pela síndrome panótica, foi seduzido pelo delírio da expectativa de sua mulher. E homens que vivem por suas necessidades, que vivem para atender às suas necessidades, essas pessoas não são confiáveis. Por exemplo, se um homem não é capaz de governar sobre seu fechecler, ele não governará mais nada na sua vida. Você não pode confiar nele. Ok? Leiam, mas não se distraiam. Deve ser algum carro impedindo alguém aí. Se é o seu, saia rápido no sapatinho. Meus irmãos, minha fala não é longa hoje, mas a minha fala tem o tom da súplica. E eu quero suplicar o seu espírito, suplicar o seu coração. Olhe para as pessoas que estão ao seu lado, encontre o ponto forte delas e invista nesse ponto forte.
Há pessoas que estão do seu lado que fazem coisas boas. Diga para elas que você percebe isso. Quer ver coisa ruim dentro de casa? Quando você se prepara para fazer uma refeição. Tem homens que cozinham aqui? São tão poucos. Alberto, nem um ovo tu fazes? Ah, tá louco, pô. Povo, não tem um homem que sabe fazer um povo aqui? Abre um pão, frita um ovo, bota dentro, é povo, pão com ovo. Já resolve. E é bom, hein, filho? É bom. Quantas mulheres cozinham aqui? Não embromam, cozinham. Posso confiar? Me leve para eu experimentar a qualquer hora dessa aí. Quer ver coisa que mata a gente? A gente vai com todo capricho, prepara uma refeição, daquela que cheira até na vizinha. Aí você põe a mesa e as pessoas comem. Não é que elas não gostam, e não é que a gente tem um ego doente, não é isso. Mas elas nem dizem: foi bom o que você fez, estava tão saboroso. Olha, ainda que não esteja, estimule a próxima vez, ela vai melhorar na receita seguinte. Há coisas que a sua fala vai governar, sua fala vai chegar antes da realização. Você começa a falar e a coisa começa a acontecer. Você lembra da fala da Divina aqui do domingo passado, meu amor? Quando foi que ela falou? No seu aniversário, Divina. Quando ela estava assim, eu estava tão feinha. E a pastora dizia: você está linda, meu amor. E ela disse: eu comecei a me arrumar. Porque a pastora dizia todo domingo: você está linda. Aí eu estava tão feia. E eu comecei a me ajeitar. Nunca tinha colocado uma maquiagem, coloquei uma maquiagem. Não é? Sabe que nossa fala faz as pessoas melhorarem, ou faz as pessoas piorarem. Você é responsável por libertar as pessoas que estão próximas de você. Pode ser que seu filho não faça tudo que você gosta, mas pega aquilo que é bom, que é legal, que deve ser confirmado nele, e diga: meu amor, isso aqui, você é brilhante nisso aqui. Você faz como ninguém. Meu irmão, isso gera dentro de nós um sentimento de poder, de capacidade, que muda o destino. Adão fracassa com toda a possibilidade de ter sucesso, porque decide viver pela necessidade. E Jesus, o último Adão, logra êxito no deserto, porque decidiu caminhar baseado na palavra que ele havia ouvido. Eu não posso mencionar isso sem mencionar no resultado disto. Quando Jesus diz: um homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disso o homem vive. Ou seja, o homem vive, o homem tem necessidades. Mas você, repita comigo: eu sou. Não, só tem efeito se você fizer junto comigo, né? Não é que na escola da Teteca, é minha maneira de ensinar. Eu sou um professor velho, então tem métodos antigos, né? Me ajude aqui. Eu sou o maior recurso que eu possuo. Eu sou maior do que as necessidades que eu tenho. Se isso descer para dentro do teu coração, a tua vida vai mudar. Você é maior do que as necessidades que você tem. Você não é um necessitado, você é maior do que isso. Quando Jesus faz uma opção pela palavra que ele havia ouvido antes de entrar no deserto, sabe o que acontece? O inominável vai embora, o cenário se abre, e quem está lá dentro do deserto? Os anjos, que vêm trazendo pão fresco, água fresca. Eu acho até que tinha um vinho caprichado, um merlot de primeiríssima.
Jesus então tem acesso ao recurso que Deus colocou no deserto. O deserto não é ausência de recurso. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui bem pessoal. Estou descendo aqui para a gente ficar bem íntimo, tá? Tudo bem? Coisa de amigo, né? Eu posso afirmar a você que Deus estará onde você estiver, ainda que seja no pior lugar do mundo. E se Deus está com você no pior lugar do mundo, Djavan tem uma poesia que ele diz assim, né? O lugar pode ser feio ou bonito, mas se nós estivermos juntos, haverá um céu azul. Você pode estar no deserto, os chacais podem estar uivando, os abrolhos podem estar rolando com o vento do deserto, você pode não encontrar referência nenhuma, aquela montanha que estava ali, amanhã já não está mais, você está ali no meio do deserto sem referências, mas nunca se esqueça da promessa daquele que ressuscitou dentre os mortos: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta palavra precisa possuir seu coração. Sabe, os piores momentos da minha vida, tem um salmo que é meu segredo. Um salmo que é meu segredo. Você quer saber? Rapaz, o preço é alto. Não é assim. Mas tem um texto que me tranquiliza muito. Salmo 29, versículo 10. Diz assim: o Senhor preside aos dilúvios, e como um rei presidirá para sempre. O que isso significa? Que até sobre as catástrofes Deus estará presente na minha vida. Se Deus está presente na sua vida, esse deserto vai ter que florescer por causa da presença de Deus que está em você. Prepare-se para mudar realidades na vida daqueles que você aprova, ratifica, testifica. Censura. Ninguém sobrevive a censuras constantes. Ninguém sobrevive debaixo de crítica. E às vezes o ambiente se torna ácido, propício para todo mal. A maneira é você alcalinizar esse ambiente, é gerar um ambiente onde suas células possam respirar melhor. Debaixo de tanta crítica, como é que teu marido vai se levantar, minha irmã? Pelo amor de Deus, deixa o bichão te usar não. Deixa Deus usar você. Por tua mulher tem aprovação de todo mundo gosta dela, mas só tem palavra negativa da tua boca. Tem marido que até de vagabunda chama sua mulher. Deve ser um vagabundo, deve ser. Se tiver algum problema é só falar comigo. Porque eu fico logo irritado, desculpe aí, hein? Pronto, voltei ao espírito. Cheguei, ando em paz. Não é possível. Pais não vão chegar aos 90 anos diante de tanta crítica de seus filhos. O cara pode ser doido, mas é teu pai. Aprenda a descobrir coisas boas nele. Não vai deixar de ser seu pai. Então pare de evidenciar só as coisas ruins. A tua mãe é tua mãe. Ela não só faz quitutes bons, tem coisas brilhantes na vida de uma mãe. E você precisa bater palmas para ela. Não no dia das mães, mas todo dia. Isso muda, cara, a vida da gente. Professores. Quantos professores temos aqui? Professor, levante sua mãozinha bem alta aí. Meus irmãos, pelo amor de Deus, coloque seus alunos lá para cima.
eles podem mudar por causa de uma palavra tua. Você pode traumatizar esse menino para o resto da vida dele, ou pode marcá-lo positivamente, pode atestá-lo para o resto da vida. Eu vou contar um segredo negativo meu. Eu tenho a maior dificuldade da minha vida de escrever. Pense numa dificuldade. Eu fazia o curso de Direito, e já contei para vocês, eu fiz português jurídico 1, 2, 3, e se tivesse 4, doutor Antônio, estava eu lá no 4, no 5, no 6, no 10. Não tenho lá muita dificuldade para escrever uma peça jurídica, mas pense na dificuldade que eu tenho de tirar o meu pensamento e colocar no papel. Eu conversando com um amigo, a gente estava pesquisando a origem disso, né? Sabe onde eu parei? No meu primário, não chama primário hoje, é primeiro grau. Eu ainda escuto a voz daquela professora. Ela chamou minha mãe na minha frente e disse: esse menino não vai escrever nunca nada na vida dele. Eu já encontrei o diabo, só não consigo exorcizá-lo, entendeu? Esse meu amigo disse: não, bispo, vamos nos dedicar e vamos arrancar esse diabo, porque há riquezas suas que precisam ser colocadas para fora. Eu acredito também. Mas, cara, aquela mulher marcou minha vida. Eu ainda ouço aquela mulher falando: pare de chamar seu filho de vagabundo. Meninas que acreditam nessa história, elas vão te dar um trabalho no futuro. Muda a tua linguagem. A educação de Jesus partiu do Pai. Tenho tanto prazer em você. Tenho tanto prazer em você. Você é um filho tão amado. Quantas vezes, bicho, eu assim, olhando aqui, vendo algumas caras feias olhando para mim, eu posso imaginar quantas vezes você desejou um beijo do teu pai e ele não te deu. Eu gosto muito dos ósculos, né? Um dia na igreja, uma senhora trouxe o marido dela. Eu pastoreava no Rio nessa época, e ele chegou, eu dei um abraço nele e dei um beijo nele. Ele ficou assim meio cabreiro, me olhando. Chegou em casa e disse para ela assim: meu amor, aquele teu pastor é uma bichona. Moá? Avec por quá, para cima de Moá. Eu acabei batizando ele. E um dia eu perguntei a ele: por que você achou que eu tinha afetos por você? Ele disse: rapaz, meu pai nunca me deu um beijo. Tem pais que não dão um beijo. Esse negócio de beijar homem não é para homem. Ah, filho, você não sabe o que você perde por gerar afetos, por abraçar seu filho, por beijar seu filho. Você perde a maior riqueza da sua vida, que é a intimidade da sua família. Ainda dá tempo. Ainda é tempo de mudar coisas na sua vida. Você pode estar no 20º casamento. Não sei. Fábio Júnior está aqui hoje. Você fica nessa procura de alma gêmea, tu não vai encontrar nunca, tu vai ao 25º já. Quando Deus colocar você dentro de um deserto, precisa ter uma voz que comanda seu futuro. E essa voz não pode ser: você vai dar errado. Porque aquele que escreveu a tua história fez você nascer para dar certo.
Se nunca ninguém aprovou você, o Pai colocou dentro de você o Espírito dele. Está dentro de você. Ele colocou a natureza dele dentro de você. Você hoje tem a natureza divina dentro de você. Fez de você seu tabernáculo, seu endereço. Se Deus tem um endereço, esse é o seu domicílio. Se Deus mora em algum lugar, você sabe que Deus não mora aqui, né? Você sabe que Deus mora dentro de você, não é não? Mora na tua vida. Fez de você sua casa preferida, predileta. Ele habita em você. E você agora vai dar passos na sua vida, com a segurança e a certeza de que Ele está em você. Onde você estiver, ouça a voz do Pai. Eu sempre me sinto muito bem quando eu ouço dizer para mim: Renato, tu és um filho amado. Não, né? Tu és um filho amado. E eu sinto prazer em você, na sua vida. Eu me sinto uma uva no deserto. Nem sempre o terreno será bem adubado, mas você precisa ser doce. Os desertos não vão azedar você. Os problemas não vão apodrecer você. Vão te amadurecer e fazer de você uma pessoa melhor. Amém. Terminei por aqui. Ainda estamos ao vivo pela Rádio 92.3. E eu quero animar você que me ouviu pela rádio. Não importa o lugar onde você tenha nascido, não importa. Você tem um valor sem tamanho. Esta semana, e eu quero terminar aqui, inclusive para a rádio. Esta semana eu vi uma postagem muito interessante, quero repartir com você. Um homem demonstrava o que era valor. E ele disse, e era exatamente uma nota de R$100 que acidentalmente está no meu bolso. O que eu tenho aqui na minha mão? Por favor, vocês poderiam me ajudar falando, quando eu pergunto, falando, pode ser? Por favor, o que eu tenho aqui na minha mão? Não tem dúvida, né? R$100. Eu dobrei no meio. Quanto eu tenho aqui? Eu dobrei de novo. O que eu tenho aqui? Eu amassei essa nota. O que eu tenho aqui? Eu joguei ela no chão. O que eu tenho ali? Eu pisei em cima dela. Eu vou jogar ela no lixo. Vão tentar destruir você, jogar seu nome na lama, pisar em você, mas nunca se esqueça, ninguém pode tirar o seu valor. Não há discurso e não há situação que você possa permitir sequestrarem o valor que você tem. O preço que foi pago pela sua vida é quanto você vale. Você vale o sangue que te comprou. A Jesus que derramou a sua vida pela minha vida, seja glória para todos sempre. Amém.